A paz do Senhor Jesus. Vamos mais uma vez continuar aprendendo, continuar prestando atenção na palavra de Deus, que nós acostumamos ver muitas pessoas lendo a Bíblia com o propósito de ler uma vez por ano, 2 vezes por ano, ler um livro na sequência todinho, ler não sei quantos capítulos por dia. Mas o importante é que nós venhamos a ler e assimilar alguma coisa a cada período de leitura. Mas há alguns dias atrás, gravamos alguma coisa a respeito da primeira multiplicação dos pães e peixes, em que o Senhor Jesus, tendo compaixão da multidão, resolveu alimentá-los. E foi, de certa forma, contestado por aqueles homens que ele havia escolhido para estar do lado dele, pelos seus auxiliares diretos e imediatos, pela sua escolha. E um pouquinho mais adiante, no próximo capítulo, no capítulo 15, está escrito assim, a partir do versículo 29, como subtítulo: a segunda multiplicação dos pães e peixes. Eu acredito que na segunda vez já era para os discípulos ter em mente o que ia acontecer. Pois novamente estava uma multidão acompanhando Jesus, da mesma forma que das outras vezes, e que em todo o tempo que Jesus caminhava, o povo estava sempre andando junto, uns interessados em aprender, outros matando a curiosidade, alguns tentando encontrar nele uma falha, um erro, e muita gente só atrás de comida. E aqui diz assim no versículo 29 do capítulo 15 do Evangelho de Mateus: partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. Até aí normal. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos falarem, os aleijados sãos, os coxos a andar, os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho.
Nós já vimos esse filme, em que os discípulos acharam grande dificuldade em alimentar o povo, e Jesus, partindo do pouco que alguém tinha, fez um milagre. Eu tive verificando datas, e foi no mesmo ano. Foi no segundo ano do ministério de Jesus. Então já estava mais ou menos há 2 anos os discípulos junto com Jesus. E muita coisa ainda tinha que aprender. E nós, às vezes, achamos que nós já estamos preparados. E nós já estamos prontos. E às vezes fugimos até de alguma situação que poderíamos aprender um pouco mais, por acharmos que nós já estamos suficientemente preparados. E os discípulos lhe responderam: de onde nos viria num deserto tantos pães para saciar tamanha multidão? Eles também já tinham visto esse filme. Nós já contamos essa história aqui, você conhece. Que todo aquele povo, aquela multidão foi alimentado e sobrou ainda 12 cestos de pedaços de sobra. Não sei se de propósito ou por acaso, mas 12 eram os apóstolos que acharam sem condições para aquilo. E novamente contestaram: de onde nos viria nesse deserto tantos pães para saciar? Nós sabemos que a dificuldade, para nós que estamos seguindo essas pegadas, que estamos tentando hoje ser os discípulos de Jesus, aprender com Ele e caminhar no caminho que Ele nos ensinou, nós precisamos acreditar no milagre. Eles tinham visto há pouco tempo e já tinha passado na memória deles. E Jesus, aproveitando a ocasião, disse-lhes: quantos pães tendes? Do que dispõe? E eles disseram: temos aqui 7 pães e uns poucos peixinhos. E eu te pergunto, que tamanho é a tua fé para ser discípulo de Jesus? Nós precisamos botar na nossa cabeça e no nosso coração que as dificuldades são nossas, mas que quando Jesus se faz presente na nossa vida, muita coisa pode ser mudada. E baseado nesses pães, que não dava para alimentar muita gente, aqui diz: sete e uns poucos peixes. Então Jesus mandou a multidão que se assentasse no chão, que se acomodasse
para receber a bênção. E às vezes nós não queremos nos colocar numa posição inferior para receber de Deus. Ele disse que a multidão se assente no chão. Às vezes precisamos criar na nossa vida alguma condição para que Deus venha trabalhar. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos deu à multidão. Nós temos uma parte a fazer em cada milagre que Jesus vem operar no nosso meio e na nossa vida, ou por intermédio de nós. Precisamos nos aprimorar. E o versículo 37 diz assim: e todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou, ou seja, do que sobrou, 7 cestos cheios de pedaço. O milagre que Deus faz na nossa vida chega a passar da medida. Nós, às vezes, não conseguimos direcionar nossa mente e ficamos procurando alguma maneira que Deus precisa encontrar, alguém que Deus precisa usar para nos abençoar, caçando um jeito humano para Deus fazer um milagre divino. E não precisa que nós venhamos a ajudá-lo, mas que nós apenas nos entreguemos na qualidade de necessitado, acreditando que Ele pode. Versículo 38. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Muita gente esperando. E os discípulos conseguindo ver apenas 7 pães. E estando há 2 anos junto com o Deus da promessa, e ainda encontravam dificuldades de acreditar no milagre. Há muitos esperando a graça de Deus. E grande parte deles não vão receber. Porque esperam sem a certeza de que vai acontecer. E tendo despedido a multidão, já com a barriga cheia, já saciado a fome acumulada nos últimos 3 dias, que fala essa palavra. Aí, ele entrou no barco e dirigiu-se a outro lugar, buscando outra multidão de necessitados. Isso faz 2000 anos. E esse Deus, na pessoa de Jesus, e com o auxílio do Deus Espírito Santo que hoje está conosco,
ainda procura. Eu, você e muitos que estão necessitados. Talvez nós tenhamos só alguns pães e alguns peixes, mas nós precisamos aprender a entregá-los na mão do Senhor, para que seja multiplicado e o pouco que nós conseguimos possa alimentar, fortalecer muitos em torno de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.